Quarta-feira joga contra o Resende de Volta Redonda, deve jogar um outro time, um outro 11, que o Abel já disse que esse ano não tem aquela história de jogar as 80 partidas com o mesmo time. E nos outros times, a gente teve uma vitória do Vasco contra o Madureira no sábado, nota negativa o gramado de Conselheiro Galvão, que voltou a receber jogos de times grandes. A gente está vendo o gol do Galhardo, o Thiago Galhardo fez o gol da vitória já no segundo tempo, também muito calor, evidentemente, né? Uma pena que o gramado estivesse nessa circunstância, nessa situação. E a vitória do Vasco por 1-0. O Botafogo meio que poupou o time. O Fluminense jogou no sábado, né? Pela ordem, o Fluminense também jogou no sábado. Empatou com o Volta Redonda no Maracanã. O Volta Redonda fez 1-0. O João Carlos de pênalti nesse lance aí que está vendo. Esse é o lance do pênalti. Que cabeleira, hein? E o pênalti cometido pelo goleiro... Oi? Fez uma bela partida esse jogador do Volta Redonda. E o João Carlos bateu. O curioso foi que aí você vai ver o gol de empate marcado pelo Ibanez, já no finzinho do jogo, aos 41 minutos. A bola bateu na trave, voltou no zagueiro do Fluminense. O Volta Redonda tinha um a menos já nessa altura, né? Tinha um a menos. Mas tinha perdido um pênalti, né? Que o Marcelo não deixou o João Carlos bater, pediu a bola e bateu para fora. O Volta Redonda teria liquidado a fatura ali. E o Botafogo aí jogou muito modificado e acabou perdendo para a Cabo Friense por 3-1, inclusive de virada. O Luiz Fernando fez o gol do Botafogo. E você vai ver na sequência os gols da Cabo Friense. Esse jogo foi disputado em Macaé, já que o estádio de Cabo Frio para os jogos contra os grandes não foi aprovado. Então o jogo acontece em Macaé, que é ali do ladinho de Cabo Frio. E aí você vai vendo os gols da Cabo Friense, que fez um jogo bem intenso, por sinal, em comparação com aquilo que fez o Botafogo. Certamente foi a estreia mais decepcionante, talvez até entre os grandes todos do futebol brasileiro, times da Série A. Maestro Júnior, a gente tá vendo o último gol que liquidou a Fadura já quando o Botafogo estava todo em cima lá tentando empatar o jogo. Que diagnóstico que você traz dessa primeira rodada do futebol carioca? Eu acho que aquilo que a gente falou no início, né? Os pequenos, na verdade, como começaram a preparação bem lá atrás, novembro, dezembro, eles procuram, né, imprimir um ritmo. O Bangu ontem chamou a atenção que mesmo jogando com um jogador a menos, né? Nós fizemos os jogos junto com o Roger, ele não modificou. O Alfredo Sampaio manteve o seu time jogando, fez 2 linhas de 4, né? A defesa, fez o meio-campo, deixou o Lessa lá na frente, o centroavante, e jogou de igual para igual. Logicamente, a qualidade técnica é superior, né? O Flamengo jogou uma partida melhor do que jogou a abertura do campeonato de 2018. Né? Com muita movimentação, o Diego e o Everton se modificando. O Vitinho, que terminou saindo vaiado, que fez uma boa partida, errou naquele último passe, né? As últimas jogadas que ele fez pela esquerda, uma no segundo tempo, que ele driblou, em vez de dar o passe, resolveu chutar. E ainda existe, logicamente, uma certa exigência na relação que você contrata um jogador pelo valor muito alto, que ele é obrigado a jogar muito bem. E não é assim. A coisa ela vai funcionar. É lógico que o Abel, com os reforços que vai ter, o Rodrigo Caio, logicamente, um pouco fora de ritmo. No gol que tomou, poderia ter invertido, porque o Rodolfo é mais alto do que ele, né? Tem um lateral, o cara vai jogar dentro da área, pega o cara mais alto e coloca ali no primeiro pau. Você mata logo isso ali. Mas eu acho que com a perspectiva que tem com a chegada desses 2 homens, tanto o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno. Que vai vir um pouco depois, a perspectiva a preocupação, o Flamengo talvez nas contratações foi muito com a varanda. E esqueceu um pouco, né? O defensivo, né? Se ele resolver usar somente o Cuéllar e trazer um pouco o Everton Ribeiro para poder encaixar esses jogadores, vai ser um trabalho, mas se isso se encaixar, realmente é a perspectiva. Outra coisa que chamou a atenção, Luiz, por mais que o Botafogo tenha jogado com o time todo, não jogou o Carqueiros, no caso do Botafogo contra a Cabo Friense, né? Fluminense, bem ou mal, mudando o estilo de jogo. Teve 70% o Fernando de posse de bola. Mas fisicamente, que eu estou falando, conseguiu equilíbrio no Rio de Janeiro. Só para a gente, antes de eu fazer aqui uma observação sobre a questão dos estádios. Ô, Júnior, o ano prenuncia muito, muito difícil para Botafogo, Fluminense e Vasco, ou você acha que pode ser melhor do que foi o ano passado? Luiz, vai depender do que as diretorias, né? A gente sabe das dificuldades financeiras dessas equipes, né? A gente fala sempre que salário em dia é o grande reforço que você tem para dar para o elenco, né? E parece que vão sofrer um pouco com todos esses problemas que se arrastam há bastante tempo. Eu acho que as diretorias, não somente dos clubes do Rio, mas em geral, elas têm que
tem que focar principalmente em fazer uma gestão equilibrada. Antigamente você gastava mais do que você tinha, né? Hoje não dá mais para você fazer esse tipo de coisa, né? É a questão da prioridade. Qual é a prioridade na contratação? Vamos fazer essa prioridade. Não fazer uma contratação e jogar para a torcida. Isso não cabe mais, não tem mais. E quem não entrar nesse rumo de focar boa gestão, uma boa administração, realmente vai ficar para trás. Especialmente, né, Júnior, pelo efeito comparação com o Flamengo. O Flamengo já deve ter passado dos 130 milhões de investimentos só com esses investimentos mais recentes aí. E agora com o Rafinha ainda e tal, né? Não tem a conta exata, mas foi 60 no Arrascaeta, mais 20 no outro, 18 no outro. Deve ter passado, de 100 milhões passou certamente. Mas tinha 120 de budget para isso. Exatamente isso. Está gastando aquilo que tem disponível para gastar. Não pode ir outras torcidas... Não pode ir além daquilo. É lógico que os outros, com as suas dificuldades, vão ter que se adequar um pouco ao que o mercado está mostrando. Não tem como fugir. E do ponto de vista de médio e longo prazo, tem que ter muita criatividade de gestão, porque senão não alcança. E o exemplo, a gente fica, no caso do futebol carioca, no Flamengo, evidentemente. Mas a gente tem exemplos espalhados pelo Brasil de clubes que conseguiram solucionar a sua gestão e hoje trafegam num outro mundo, né? Então, esses times que têm camisa, história, torcida, tradição, eles têm que olhar para a gestão com muito carinho e não adianta querer jogar para a torcida. Você sabe que outro dia conversando